Vamos falar um pouquinho sobre o que vender nessa aula de hoje. É uma pergunta fundamental do nosso planejamento. E o que eu quero que você encontre como resposta, né, para essa pergunta é sobre oportunidades. A gente sempre tem um monte de aluno que fica super preocupado com o nicho de mercado. Cara, não consigo encontrar um nicho, não consigo escolher um nicho, putz, estou travado, Bruno, não consigo ir. A última coisa que eu quero é que você fique com esse tipo de dúvida. A boa notícia que eu tenho para te dar é que eu preciso que você escolha, né, o que você quer vender. Mas isso não é uma decisão tipo um casamento que você não vai precisar, não vai poder mudar depois. Não, você pode mudar sim. A gente está cada vez mais alinhado, principalmente no processo de validação, com a venda com base em oportunidades, que são produtos que têm grande potencial, né, de você vender, de você fazer volume, não tem cenários tão competitivos, não são tão concorridos, e ao mesmo tempo tem um potencial de lucro relevante para você conseguir vender, ganhar dinheiro e fazer o negócio girar. Então lá na frente você vai ver que eu vou estar muito mais preocupado no que você encontre oportunidades do que você encontre um nicho específico para você trabalhar. Pode ser que você seja uma pessoa que vai preferir focar em oportunidades de um determinado nicho. E ótimo, tá ótimo, isso funciona. É um caminho super relevante para seguir. Mas você pode ser de um cenário diferente, onde você encontra oportunidades de nichos distintos. E nesse caso, tá tudo bem também. Pode funcionar para você. Então vamos explorar um pouquinho desses conceitos aqui nessa aula de hoje. Tá? A primeira coisa que eu vou apresentar para vocês vai aparecer aqui na tela e vai ter também no material dessa aula os maiores mercados, tá? Os maiores mercados do e-commerce do Brasil e os mercados que mais crescem. E você vai ter aí uma ampla noção de que praticamente tudo que você quer vender vai estar dentro desses mercados. São mercados gigantes, com bilhões de reais em vendas todo ano. Assim, praticamente tudo que você queira vender ou oportunidade que você venha encontrar, cara, vai estar dentro de um desses mercados. Só que entenda que eles são muito amplos, dentro deles tem muita coisa, a gente não consegue construir uma loja, por exemplo, de cosméticos, né? Tem muita coisa dentro de cosméticos, eu preciso ser nichado, eu preciso aproveitar o que eu tenho de melhor, né? O que eu tenho de mais potencial, no caso, pelo fato de ser um pequeno negócio, e eu quero ser especialista em determinada coisa. Então, ao invés de trabalhar com uma coisa ampla, por exemplo, como um cosmético, eu posso ser um especialista em cabelo, né? Eu posso ser um especialista em cabelo, vou trabalhar só vendendo creme, shampoo, condicionador. A gente tem vários alunos desse segmento, inclusive. Você pode, se você quiser, ser ainda mais nichado, né? Focado em cabelo, focado, sei lá, em alisamento. E você vai vender apenas um produto para poder alisar o cabelo. Você não vende shampoo, não vende condicionador, não vende nada disso. Vende só um produto que é um alisante capilar. A gente tem alunos que vendem isso também. Por outro lado, você pode decidir vender moda, que é um dos segmentos, assim como cosméticos, né? É um dos segmentos de mais volume no e-commerce brasileiro. Só que moda é uma coisa muito ampla. Não adianta você querer competir com a C&A, por exemplo, ou com a Renner, que vendem de tudo. O ideal é que você seja nichado. Você vai vender moda para uma parcela específica, né, da população, para um público específico. Mas o que eu quero é que você entenda que essas categorias que a gente está colocando aqui, elas são macro nichos, né? São mercados. Eu quero que você, de repente, escolha um mercado e, cara, aprofunde nesse mercado. Encontre micronichos dentro desse mercado e se torne aí um especialista nesse micronicho. Eu tive durante muitos anos a Cartucho Etc. Se você que me conhece há mais tempo deve saber. E é um segmento, um e-commerce de cartuchos de impressora. Esse não é um macronicho, é um micronicho. Fica dentro de informática. Dentro de informática a gente tem um segmento de impressão. Dentro de impressão, cara, a gente tem toda uma linha de impressoras, scanners, e vários tipos diferentes de impressora. E dentro dessa linha a gente tem a linha de cartuchos, de suprimentos para impressão. Então isso é um micronicho. Isso fez com que durante muito tempo eu pudesse me especializar nesse micronicho, me especializar tanto para gerar conteúdo e gerar valor para o meu cliente, para o meu público, quanto para me especializar também na gama, na linha de produto que eu venho a ter. Então, cara, assim que surgia uma nova impressora com um cartucho diferente, nós da Cartucho Etc. nós éramos os primeiros a ter esse cartucho na internet.
porque a gente ficava caçando, cara, as impressoras que surgiam, e quando surgia uma impressora nova, a gente já começava a comprar o modelo, a gente já começava a comprar, a importar o modelo do cartucho dela, e a gente era os primeiros ali a estar vendendo aquele cartucho. Nos primeiros dias, primeiras semanas, não tinha demanda, mas a gente sabia que logo, logo essa demanda ia chegar e ninguém ia ter, porque ninguém sabia ainda que essa impressora tinha sido lançada com um cartucho novo. A gente fazia isso porque a gente era especialista no assunto. Essa especialização levou a gente a decidir vender kit para recarga de cartucho. A gente sabia, a gente era especialista em recarga de cartucho. Só que não dá para eu recarregar cartucho pela internet. A logística reversa inviabiliza o processo. Então eu vou vender kit e vou ensinar o meu cliente a recarregar cartucho. Cara, esse é um grande diferencial. É uma coisa que não é fácil de ser copiada por aí. E foi um dos nossos produtos de maior sucesso. A gente só conseguiu fazer isso porque a gente era um especialista em cartucho de impressora. Agora, né, você deve estar refletindo e pensando, pô, mas eu não sou especialista em nada, cara. Eu não me considero um especialista em nada. A maioria de nós, quando está começando em um determinado segmento, a gente não é especialista. Mas você pode se tornar, você vai estudar, você vai se capacitar, você vai, cara, aprender. Eu não nascia aprendendo tudo sobre cartucho de impressora, né? Pelo contrário, né? Até os meus, sei lá, 16, 17 anos aí, cara, a única coisa que eu sabia era que imprimir gastava muita tinta e o cartucho custava muito caro, né? Porque, cara, você imprimia uma foto, naquela época a impressão era horrível, né? E, cara, gastava o cartucho inteiro, era uma coisa absurda, assim. Era tudo que eu sabia sobre cartucho de impressora. Quando eu, cara, me vi diante disso como uma oportunidade de negócio, aí eu fui estudar, eu fui me capacitar, fui procurar, eu fui além aí do que eu podia para poder me especializar nesse assunto. Então esse é um caminho, é o caminho da especialização, né? Se você, cara, é um especialista em determinada coisa, gosta de algum determinado segmento, né, você pode escolher se especializar nisso e construir um negócio com base nisso. Só que é o que eu te falei, eu não quero que você trave. E se você não tem ainda uma certeza de segmento, de nicho na sua cabeça, não tem nenhum problema. Tá? A minha recomendação é que nesse primeiro momento, para buscar a validação, você monte uma loja meio que generalista, né? Tipo um magazine, onde você consiga testar ofertas de diferentes nichos, que é encontrar as oportunidades que eu tanto falo. A gente vai ver mais sobre isso nas próximas aulas, tá? Mas meu objetivo aqui era te dar clareza sobre os mercados, sobre esse conceito de micronicho, te apresentar uma história para você aprender com ela e te mostrar que você pode ser muito nichado e focado em um determinado segmento, mas também você pode ser amplo, o importante é não travar. Seguindo o nosso planejamento, vamos para mais uma pergunta. Quem vai te fornecer esses produtos? Então, a gente já tem uma noção do que a gente vai vender, né? A gente já tem uma noção para quem que a gente vai vender. Agora, de onde vão sair esses produtos? Quem é que vai fornecer isso para a gente?